Olá, olá, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos ao nosso boletim de notícias do Fala Povo com a Alissa Gomes desta terça-feira, dia 23 de junho. E hoje vamos falar um pouco sobre a transmissão do coronavírus. Conversei, inclusive, com alguns médicos especialistas, né? E existem muitos novos estudos sobre a transmissão. Nós já falamos aqui no nosso boletim, né, que um estudo americano já indicou que a transmissão por superfície é rara. Ou seja, aquele contato, né, no corrimão, numa maçaneta, por uma pessoa infectada, esse contato raramente vai se transformar então num contágio. É preciso uma carga viral muito alta para que isso aconteça. Não é por causa disso que as pessoas não precisam, claro, se prevenir e higienizar muito bem as mãos, mas vamos também falar de alguns cuidados importantes, né? Porque muitos dermatologistas estão tendo que atender pacientes com dermatite. Aumentou bastante o número de casos de pessoas sofrendo com dermatite durante a pandemia. Isso porque muita gente está usando álcool em gel de forma excessiva e está lavando as mãos demais. Então vamos lá, gente, olha, é importante sim usar o álcool em gel sempre que você não tiver como lavar as suas mãos com água e sabão. Claro, também é importante, né, lavar as mãos com água e sabão, mas temos que ter bom senso. O que os especialistas dizem? Então, primeiro, gente, essa possibilidade muito reduzida, né, de contágio por contato com superfície, ela já é rara. Então, assim, a gente já sabe, de acordo com os estudos, que é raro disso acontecer. Só que, gente, é importante dizer que o contágio ele não acontece pela mão. Acontece se você encostar no local infectado, sim, e você levar as suas mãos ao rosto. O contágio acontece do coronavírus pelas vias aéreas, ou seja, pela boca, pelo nariz e também pelos olhos. Então, se você não levar as suas mãos ao rosto, que isso é o mais importante de tudo, né? Você não tem que se preocupar, né? Então, é importante, claro, sempre higienizar muito bem as mãos, mas não precisa ficar passando álcool em gel, né, de meia hora, de 5 em 5 minutos, né? Se você não está num local com muita gente, enfim, não passou dentro de um ônibus, um local que muita gente encostou, como um corrimão de ônibus, por exemplo, você não precisa ficar higienizando a mão sempre dessa forma, de forma excessiva, certinho? Então, deu para entender um pouquinho sobre essas medidas de prevenção do coronavírus? Importante, mais importante de tudo, é nunca levar as mãos ao rosto. Vai levar as mãos ao rosto, tem que coçar, né? Tá coçando o nariz, enfim. Você aí sim higieniza as mãos, né, para poder então tocar o seu rosto. Isso que é o importante. Precisou usar álcool em gel? Tenha sempre também na bolsa, né, um hidratantezinho, um pouquinho, né? Leva uma amostrinha, enfim, coloca na bolsa. É um hábito, né? Já estamos com o hábito de higienizar bem as mãos. Rapidinho a gente pega também o hábito, né, de hidratar as mãos. Assim você vai evitar uma dermatite, né? Um problema mais grave. Gente, de forma nenhuma passar álcool em gel no rosto, né? Isso não pode de jeito nenhum. A pele é muito fina, então nada de passar álcool em gel, álcool líquido, nada disso no rosto. Se você simplesmente evitar de colocar as suas mãos no rosto, você já está prevenindo a contaminação, que a gente já sabe que é rara por superfície. Então, por você ter o contato ali com uma superfície que alguém contaminado teve contato. Qual que é a forma, né, de transmissão que acontece sim, com maior percentual, vamos dizer assim? Na maioria dos casos é mesmo pela transmissão, quando a gente realmente está falando, ou alguém espirra, ou tossindo, né? E a gente está próximo dessa pessoa se ela não tiver de máscara. Então, essa é a maneira que realmente acontece a transmissão. Então, a gente vê uma redução do número de casos novos, né? Aqui no nosso estado, na capital, inclusive, também aqui nas cidades da região serrana. Então, muito porque desde que a máscara passou a ser obrigatória. Então, o uso da máscara, ele ajuda muito, né, a evitar esse contágio, a reduzir o número de novos casos. Por quê? Porque quando você fala, quando você espirra ou tosse, sempre lembrando que é bom levantar o cotovelo para espirrar, mesmo com a máscara, ali fica, né, a sua gotícula com o vírus, se você tiver contaminado. Às vezes você está contaminado e não sabe porque não tem sintomas. Então, assim, você fica com as suas gotículas contaminadas perto de você, você não passa para o seu colega. Então, essa é a melhor maneira de prevenir, né, de realmente reduzir, então, os casos de coronavírus aqui em todo o mundo.
Então, fica a dica, nada de levar a mão ao rosto, nada de passar álcool em gel demais, né? Vá pelo seu bom senso. Precisou usar o álcool em gel, lavar as mãos, tente usar um hidratante, né? Cuide das suas mãos, nada de usar esses produtos, né, no rosto. Certinho? E mais importante de tudo, usar sempre a máscara, né? E na hora de tossir ou espirrar, use mesmo com a máscara. Levante então o cotovelo para poder então evitar, né, que haja esse risco de transmissão. Por que eu falo, né, sobre essa questão dos sintomas, né? Às vezes a pessoa não tem sintomas, são os assintomáticos, mas eles podem transmitir. A gente sabe que é raro quando a pessoa realmente não tem sintoma nenhum e nem vai ter, mas a gente sabe que o risco é maior quando a pessoa está no início da infecção, então ela ainda está sem sintomas, mas ela vai ter os sintomas, aí o risco ele é muito grande. Então os estudos já apontam, é difícil a gente saber se a pessoa vai ter o sintoma ou não, então na dúvida todo mundo de máscara. Para vocês terem uma ideia, tem um levantamento bem bacana aí, que foi feito na capital, para a gente ter uma ideia de quantas pessoas não têm sintoma. Um levantamento foi feito com mais de 3 mil testes em moradores de 2 bairros e 4 comunidades no Rio de Janeiro. E esse levantamento apontou que 53%, ou seja, mais da metade das pessoas entre 18 a 29 anos que foram contaminadas não tinham nenhum sintoma, eram assintomáticos, né? Então, de acordo com essa pesquisa, né, eles viram que, por exemplo, a população de Campo Grande, que foi testada, 5% das pessoas apresentaram um resultado positivo. E aí, então, o índice de letalidade, ele caiu, foi para 1,8, porque a gente tem mais testes. Então, o que a gente vê aqui no nosso país, a gente tem um número muito reduzido, né, de testes. A gente vê que são testados apenas as pessoas que estão no grupo de risco, com sintomas, né, e pessoas também que estão em estado mais grave, que foram internadas. Com esse teste, a gente vê que tem muito mais pessoas que foram contaminadas já pela Covid-19 que não tiveram sintoma algum, por isso nem fizeram o teste na rede pública de saúde. Então, são dados, né, realmente muito importantes. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, na Cidade de Deus, 28% das pessoas testadas estavam com resultado positivo e não sentiram sintomas. Para vocês terem uma ideia, então, por faixa etária, entre as pessoas com 18 a 29 anos, mais da metade, 53%, estavam assintomáticas, sem sintomas, que testaram positivo. Entre 30 a 39 anos, metade, direitinho, 50% eram assintomáticas. Na faixa de 40 a 49 anos, o número cai um pouquinho, 45%. Então, quase a metade eram assintomáticos. E olha só, gente, no grupo de 80 a 89 anos, 67% eram assintomáticos. Dá para acreditar, né? Acho que é um número realmente que surpreende a todos. Então, a gente termina aqui o nosso boletim, né, falando um pouquinho sobre esse índice, né, de letalidade que aponta, por exemplo, na Cidade de Deus para 0,4%, na Rocinha para 0,3%, Rio das Pedras para 0,2%. Então são números promissores que trazem um certo otimismo, sim, quando a gente fala, né, no coronavírus aqui no país. Mas algumas informações são importantes, né? Por exemplo, outros 16%, né, da população que testou positivo tinha apenas um sintoma da doença e 11% tinham 2 sintomas da doença. Então a gente fica realmente otimista de que a gente tem muito mais pessoas recuperadas, né, assim como também o número de casos confirmados, claro, mas a gente tem muito mais pessoas recuperadas, né, o percentual é muito maior de recuperados, né, do que o que a gente tem registrado oficialmente, né, pelos municípios, o que deve estar acontecendo também no interior aqui do nosso estado do Rio. Bom, eu fico por aqui, desejo a todos uma ótima noite e, claro, até amanhã no nosso Boletim de Notícias do Fala Povo com a Alissa Gomes. Tchau, tchau!